Live de hoje, live especial pra gente responder aos ataques que o pessoal faz ao MBL. Eu decidi fazer essa live porque é impressionante a quantidade de mentiras que eu vi que o pessoal fica postando sobre o MBL. Falando que o MBL é pior que o PT, o MBL se aproveitou do Bolsonaro em 2018, declarou apoio só pra ganhar voto e depois traiu o Bolsonaro. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma live respondendo essas mentiras. Eu decidi também fazer essa live porque é o seguinte, esse ano é um ano de guerra. Então assim, se você é apoiador do MBL, se você é da militância do MBL, se você apoia o Renan Santos, os nomes do partido Missão, essa live é de extrema importância pra você. Por quê? Porque esse ano os ataques ao MBL vão se intensificar. Eu notei que os ataques, todos eles são mentiras, que as pessoas ou elas escutaram na época que o próprio Bolsonaro era presidente e até hoje elas acreditam que isso é verdade. Então assim, é muito importante a gente começar a ver esses ataques e trazer uma resposta, e é por isso que eu estou fazendo a live aqui hoje. Mas aqui é o seguinte, aí na tela tá aparecendo pra você um dos quase 600 comentários que eu recebi no vídeo do TikTok. Tem muita gente apoiando o MBL, mas tem muita gente simplesmente mentindo sobre o MBL. E esse comentário, eu destaquei ele aqui no início da live, porque, cara, o cara, ele quis trazer uma timeline sobre o MBL, mas essa timeline, ela é tão grotesca de mentirosa que eu achei muito interessante colocar lá no início. Basicamente, o cara traz aqui, pra quem quer informação, vai aqui algumas vezes que o MBL mudou para o lado que é mais conveniente para eles. Em 2014, surgiram como anti-PT. Em 2017, vocês se aproximaram da direita tradicional. E aqui já é muito engraçado, porque tipo assim, o que é a direita tradicional? É o Bolsonaro que ficou 30 anos no centrão? O Bolsonaro que votava no Lula? Então beleza, em 2017, o MBL se aproximou da direita tradicional. Em 2019, vocês se declararam a favor do Bolsonaro. Ou seja, nem isso aqui ele sabe. O MBL declarou apoio ao Bolsonaro no segundo turno de 2018, que isso aqui eu já vou mostrar já após a leitura desse comentário. Em 2020, vocês se declararam contra o Bolsonaro. Aqui já está outra mentira, que foi já em 2019 o MBL já estava contra o Bolsonaro. Você já vê que, tipo assim, o cara é crítico do MBL, defensor do Bolsonaro, mas ele mesmo não sabe o que aconteceu. Tá, ele vem aqui, ou seja, sempre vão para o lado que é mais conveniente. Político não tem lado. Mano, aí aqui pra gente já começar, se o MBL fosse sempre pro lado que é mais conveniente, deixa eu te contar um segredo. O MBL em 2019 não tinha ficado contra o Bolsonaro. Ele tinha ficado ao lado do Bolsonaro, pô. Era mais conveniente. Era mais conveniente você ver o Bolsonaro fazendo tudo o que ele fazia de errado e não fazer nada, e não criticar, só ficar do lado, igual o Nicolas fez, igual o Pavanato fez, igual o Holliday fez, igual uma série de outras pessoas fizeram, porque era mais conveniente, dava voto. Mas vamos primeiramente aos primeiros fatos. O MBL, ele se aproveitou do Bolsonaro em 2018 para poder ganhar a eleição. Então aqui a gente tem um primeiro vídeo, e para vocês verem, é um vídeo de 7 anos atrás, que foi publicado em 12 de junho de 2018, ou seja, antes do primeiro turno da eleição. A eleição é em outubro. Então, olha o Kim falava antes do primeiro turno das eleições em 2018. Da República não vai rolar. Vocês pensavam em Bolsonaro? Nunca pensaram? Não. Mesmo sendo um cara de direita, não é o que vocês... Não. Inclusive, em relação ao Bolsonaro, tem uma coisa também que eu tenho curiosidade de saber. Vocês não batem no Bolsonaro, nem ficam do lado dele. Vocês são meio mureteiro com ele. A gente bate. Mas vocês são mureteiro no geral. Porque, no geral, o pessoal que bate no Bolsonaro bate pra caralho no Bolsonaro. Não, a gente não é doente. Vocês A ficam gente critica Vocês têm lá, ideologicamente. mas vocês têm, sei lá, o seu A gente respeito e critica tal. Quanto disso é medo de reação? Zero? Não, zero. Zero. Pô, ao vivo no jornal que a gente apresenta todo dia, quando o cara faz uma pergunta mais incisiva sobre o Bolsonaro, a gente é igualmente incisivo. Você não se importa, você tá me dizendo que vocês, quando vocês vão dar qualquer opinião sobre Bolsonaro, Lula, puta que eu pariu, vocês não têm o cuidado de falar, porra, esse aqui vai gerar um problema pra nós. Ou seja, não é política essa parte. Não, a gente sabe que a gente pensa que vai gerar um problema, mas aí, em vez de falar que vamos bater ou não vamos bater, a gente já pensa como é que a gente vai se defender do problema. Vocês não pensam como vocês vão bater. Não. Quer dizer, como bater, a gente sempre pensa em como bater da maneira mais eficiente. Entendi. Mas nunca, olha, como a gente Você acha que seria vai... uma tragédia o Bolsonaro ser presidente? Cara, eu acho que seria bem ruim. Eu acho que seria bem ruim, porque não tem capacidade de articulação política nenhuma. Os ideais de economia dele são péssimos. E pra mim a tendência é, primeiro mês ele não fez reforma da Previdência, está cometendo crime de responsabilidade. Segundo mês ele é refém do Congresso e pode sofrer impeachment. E aí qual que é a narrativa que fica? Olha lá, a direita chegou no poder, fez bosta, vamos voltar com o PT. Uai, cara, mas o Kim tá criticando...
criticando o Bolsonaro antes dos primeiros turnos das eleições. Olha, alguma coisa tá errada aqui, né, bolsonaristas? E aí, o que aconteceu, cara? E agora? Olha, é um vídeo aqui antes do primeiro turno das eleições, ó, 12 de junho de 2018, que ele foi publicado. E o Kim, cara, o Kim prevê o futuro aqui, né, velho? Olha só, ele prevê o futuro. E por incrível, ele falou, ó, no primeiro mês o Bolsonaro vai fazer tal coisa, segundo mês tal coisa. E o MBL, no início do governo do Bolsonaro, já tava lá criticando em 2019. Caraca, então significa que o MBL não apoiava o Bolsonaro? Ah, não, mas isso aqui não é nada. Então, vamos ver mais fatos aqui, ó. A gente tem aqui, ó, da época, publicado março de 2018, também antes do primeiro turno das eleições de 2018. Vamos ver se o MBL é um traidor, um aproveitador, ele só declarou apoio ao Bolsonaro por conta disso? Vamos ver aqui, ó. Bolsonaro defende senso comum. Flávio Rocha tem fundamento, diz Kim Kataguiri. Líder do Movimento Brasil Livre explica como se deu a aproximação com o dono da Riachuelo. O ativista Kim Kataguiri, um dos líderes do Movimento Brasil Livre, MBL, dedicou parte da sua agenda na semana passada para escrever um artigo ao jornal Folha de São Paulo, em quem lança Flávio Rocha, dono da Riachuelo, como candidato do movimento na disputa presidencial de 2018. Ou seja, não estava apoiando Bolsonaro aqui. Na opinião de Kim Kataguiri, Rocha é o único candidato viável que compartilha dos mesmos valores do MBL. Então aqui, ó, o único candidato viável. O MBL não estava apoiando o Bolsonaro. Isso antes do primeiro turno de 2018. Na conversa com Época, o ativista afirmou que são os temas voltados aos costumes que despertarão paixões na corrida eleitoral de 2018. Nesse sentido, Rocha e MBL também concordam sobre a diferença entre Rocha e o pré-candidato Jair Bolsonaro. Kataguiri disse que o militar defende o senso comum, enquanto o empresário tem fundamento em suas convicções. O Bolsonaro defende mais o senso comum do que valores conservadores. Ele não os conhece, não sabe o que é o princípio da prudência, não fundamenta aquilo que ele defende. Então aqui, novamente, o Kim está fazendo um ataque ao Bolsonaro. Ele não está apoiando o Bolsonaro. Quem dentro do MBL tem contribuído mais ativamente para viabilizar a candidatura de Rocha? O Kim responde: o Renan tem se empenhado mais. No meu caso, é mais uma esperança do que uma briga. O cenário de candidatos está muito ruim. Dos grandes e viáveis, não temos nenhum que, de fato, seja alinhado com o MBL. Nem o Alckmin, nem o Bolsonaro, nem Ciro, nem Marina. E o que estaria mais alinhado não é viável, que é o Amoedo do Novo. Enquanto eu vou lendo, você vê claramente que, cara, o Kim Kataguiri não declara apoio em nenhum momento a Bolsonaro. Meses antes, em março de 2018, o Kim Kataguiri já falava, cara, o Bolsonaro não serve pro cargo, ele não é a melhor opção. Então aí hoje, os influenciadores do bolsonarismo, ele simplesmente mente pra você, que apoia o Bolsonaro até hoje, em 2026, ele mente pra você falando que o MBL usou o Bolsonaro pra eleger o Kim Kataguiri, mamãe falei, as pessoas em 2018. Mas aí tem um problema, né? Porque como que a gente tem várias notícias antes das eleições do primeiro turno, o Kim Kataguiri falando mal do Bolsonaro? Que tipo de apoio é esse? Será que foi o MBL mesmo que traiu o Bolsonaro? Ou será que foi o Bolsonaro que traiu a esperança das pessoas que acreditavam em um Brasil melhor? A verdade é que foi o Bolsonaro que traiu. Aqui a gente tem um comentário. Eduardo, não sei o que começou. Eu vou esperar pra ver os canalhas que usam fundão. Palavras do Renato. Cara, e é bem legal isso aí, que eu vou responder em outra live, mas eu já vou dar um comentário sobre isso. Eu não sei se você sabe, mas esses que vocês chamam de canalha vão disputar as eleições através do Partido Missão esse ano de 2026. E o Partido Missão não tem acesso ao fundão. Que coisa, hein, cara? Pô, os canalhas que só querem entrar na política pra mamar o fundão não vão mamar o fundão esse ano de 2026. Aí eu te pergunto, em quem você vai votar? No Flávio, no Lula, em quem? No Caiado, no Zema, no Ratinho Júnior? Em quem você vai votar? Todos eles vão usar o fundão. E aí? Partido Missão não tem fundão. Eu quero saber como é que a gente vai usar esse fundão aí. Aí você me explica. Época. Por falar em Bolsonaro, qual a principal diferença entre Rocha e ele? Kataguiri. O Bolsonaro defende mais o senso comum do que os valores conservadores. Ele não os conhece, ele não sabe o que é o princípio da prudência, não fundamenta aquilo que ele defende, é mais o senso comum de o que parece ser de referência da maioria da população. Mas ele não sabe o porquê do que ele defende. E o Flávio sabe. Caramba, velho. Kim Kataguiri aqui apoiando o Bolsonaro? Só que não. Acredito que, cara, se você tá vendo a live aqui até o momento, já ficou muito claro que o Kim Kataguiri não defendia Bolsonaro em 2018, no primeiro turno. E o MBL também não. O que aconteceu? Pô, quando a gente começa a pesquisar, olha só que interessante. É só ir no Google e pesquisar. Eu só pesquisei aqui, qual era o posicionamento político do MBL em 2018? Eu comecei a achar as matérias, fui lendo as matérias, A gente vai chegar no segundo turno das eleições de 2018. Separei material aqui disso. Mas, pô, uma pesquisa simples, a gente descobre que
cara, olha só, eu acho que estão mentindo pra você, viu? Acho que quem você acredita ser patriota e defender os princípios cristãos, tá mentindo pra você. Bom, então aqui já ficou muito claro que o MBL não apoiava o Bolsonaro em 2018 no primeiro turno. Logo, o Kim Kataguiri, ele não se elegeu porque ficou puxando o saco do Bolsonaro. Porque, cara, acabei de ler uma matéria extensa aqui e eu não vi nenhum apoio do Kim Kataguiri ao Bolsonaro. Nenhum. Então vamos ler mais uma outra aqui, ó. Essa daqui é um pouco menor. Vou ler mais essa matéria aqui. Pessoal, então inscreva-se no canal para que você possa acompanhar, deixe seu gostei. Então a gente vem aqui, ó. Eleito deputado federal, Kim Kataguiri declara voto útil em Bolsonaro. Aqui a gente tá falando agora de segundo turno, quando o Kim já estava eleito. Ele declarou um voto útil. E vamos ler o que o Kim fala sobre isso daqui? Ou seja, ele não se elegeu porque apoiava o Bolsonaro, que no primeiro turno ele não apoiava. Depois de eleito, ele declarou um voto útil. E olha só o que ele fala. Quarto candidato mais votado no estado de São Paulo, Kim Kataguiri, cofundador do Movimento Brasil Livre, foi eleito deputado federal com mais de 400 mil votos, cerca de 2% do total de votos válidos. Ou seja, o Kim Kataguiri foi o quarto deputado mais votado de São Paulo sem apoiar Bolsonaro. Olha que interessante. Kataguiri também falou sobre o segundo turno das eleições presidenciais entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Voto no Bolsonaro, as aspas do Kim, voto no Bolsonaro, mas é voto útil. Não é o cenário ideal. Existem pessoas mais preparadas, mas infelizmente é o que a gente tem. Olha como ele declarou o voto dele no Bolsonaro, sem puxar saco e falando a real. Existem pessoas mais preparadas, mas infelizmente é o que a gente tem. Aspas do Kim em 7 de outubro de 2018. Sobre Haddad, ele classificou uma possível chegada do Partido dos Trabalhadores ao Planalto como uma ameaça à democracia. Não dá para a gente arriscar ter o programa do Haddad, um cenário de totalitarismo assustador. E aí, aqui a gente tem também uma entrevista que uma mãe falei, o Arthur Duval postou em 10 de outubro de 2018. Olha o que ele fala também. Isso depois de já estar eleito no segundo turno. Agora é o segundo turno da eleição, um momento de definição, e eu quero saber se você é antipetista e quem você apoia agora nesse segundo turno para a presidência da República. Bom, eu acho que para encerrar. Claro, nesse momento, se a gente ficar em cima do muro, a verdade é que a gente está dando força para o PT voltar ao poder. Você deixa de ser uma vítima da corrupção e passa a ser um cúmplice da corrupção. Nesse momento, a gente tem um posicionamento, e o meu posicionamento pessoal é de votar em Jair Bolsonaro. Não é o candidato dos meus sonhos, não é o candidato que eu sonhei, mas é o candidato que eu vou votar, estou apoiando e espero que todos os brasileiros tenham consciência de que não votar em Bolsonaro, agora no segundo turno, é colocar o PT de volta no poder. Ou seja, mesmo posicionamento do Kim Kataguiri. Não é a melhor opção, não é meu candidato dos sonhos. Declarou voto útil, só no segundo turno. Aqui tá claro, né, que o MBL não apoiou o Bolsonaro, que o Mamãe Falei e o Kim Kataguiri, eles não se elegeram porque ficaram puxando o saco do Bolsonaro. Tá muito claro aqui, né? Se você não acha que tá claro, mano, aí desculpa, eu acho que você tá com algum probleminha, procura algum médico que não tá bom a cognição.